Vocês viram lá no último vídeo que sempre vai existir aquela classificação, né, de atendimento, né, de grau de atendimento ao paciente. E aí a gente precisa fazer então um acompanhamento desse paciente lá na UTI. E quais são então os parâmetros de avaliação que a gente vai utilizar na UTI? Sempre o paciente na UTI, eu deixei essa foto aqui para vocês, porque sempre um paciente vai estar utilizando um monitor multiparamétrico. Esse é o nome, porque tem vários, ou seja, multi, né, parâmetros. E aí, nós faremos a avaliação dele, então, a partir, né, deste monitor. Certamente vocês devem ter visto esse monitor quando fizeram centro cirúrgico ou pronto-socorro, porque é só nessas unidades que tem esse tipo de monitorização. Na clínica, o paciente não tem essa monitorização, a gente vai fazer a monitorização de forma manual, assim como vocês já fizeram nas unidades de internação lá, onde passaram por estágio. Então, aqui modifica um pouco, por quê? Porque a gente tem esse monitor o tempo inteiro mostrando pra gente quais são os parâmetros dos sinais vitais desse paciente, tá? Só que não adianta nada, pessoal, e aí eu vou até colocar minha cara aqui, não adianta nada vocês terem uma tecnologia como essa, se vocês não souberem quais são os valores considerados normais para saber quando deve intervir ou não. Então, é importantíssimo a partir de agora que vocês relembrem quais são os valores normais dos sinais vitais que vocês aprenderam até hoje. Então, por exemplo, eu deixei aqui uma tabelinha e aí eu recomendo que vocês guardem, né, umas tabelinhas como essas de todos os sinais vitais. E aí eu preciso que vocês relembrem quais são os 5: pressão arterial não invasiva, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor, tá? Eu preciso que vocês lembrem quais são os valores normais desses 5 parâmetros, desses 5 sinais vitais, porque nós vamos trabalhar a partir deles daqui para frente, tá? Então eu deixei aqui como exemplo, ó, da pressão, eu preciso lembrar que nós temos 2 tipos, a pressão sistólica e a pressão diastólica, e que os valores mudam nelas, né? Então vamos lá, as pressões diastólicas, ou seja, o relaxamento do coração, ela tem que ser em um paciente normal menor que 85. Então a pressão diastólica, que é o segundo valor da pressão, tem que sempre estar abaixo de 85 para ser considerado um valor normal, tá? Uma pressão já sistólica, que é aquele primeiro valor de pressão, ele tem que ser ali menor que 130 para ser considerado normal, tá? Mas existe também o normal limítrofe. Veja, entre 130 e 139 eu ainda considero uma pressão arterial sistólica normal, mas agora ela já está no limite de normalidade. Um ponto acima de 139, ela já vai ser considerada uma hipertensão grau 1. Tá? Então é assim que a gente tem que fazer a análise da pressão arterial e é assim que eu preciso que vocês relembrem de todos os sinais vitais, tá? Separando então a pressão arterial entre sistólica, que é o valor mais alto, e diastólica, que é o valor mais baixo, ou seja, pressão sistólica, pressão de contração ventricular, pressão diastólica, o relaxamento ventricular e a compressão do átrio, tá? Isso daí certamente vocês tiveram lá a introdução, no começo do curso do auxiliar de enfermagem. Então retomem esse material aí, por favor, tá? Nesse vídeo eu vou deixar, e para a aula de hoje, né, nossa segunda aula, eu vou deixar só, a gente só vai fazer a análise da pressão. Todos os outros parâmetros nós veremos detalhadamente, mas em outro momento, em outro vídeo, provavelmente na quarta-feira, na nossa próxima aula, para que a gente consiga ver detalhadamente cada um deles, tá? Então aqui eu vou deixar para vocês só a análise da pressão arterial, e aí nós vamos medir ela de duas formas. A não invasiva, que vocês já conhecem, e a invasiva, que vocês vão conhecer hoje, tá? Deixei um outro exemplo aqui. Ops, deixei errado. Esse outro exemplo aqui, na verdade, é a mesma tabelinha. Mas eu vou deixar para vocês depois a de saturação de O2 sanguíneo também, que é algo que a gente vai ver mais pra frente. Então, desconsidere esse slide aqui, ó. Vamos lá.
Para que eu faça a monitorização hemodinâmica do paciente, hemo significa sangue, dinamismo significa o que o nosso sangue faz no corpo. Então, hemodinâmica significa sangue e coração, tá? Essa é a monitorização, sangue e coração. Eita, deixa eu fechar isso aqui, que isso aqui tá chato. Sangue e coração. Para que eu faça aí a monitorização hemodinâmica do paciente, deixa eu só fechar essa tela, pessoal, senão a gente vai ficar sendo interrompido aqui. Vamos lá. Para que eu faça a monitorização hemodinâmica do paciente, eu posso fazê-la de duas formas. A não invasiva, que vocês lembram daquele monitor que vocês colocam aqui no braço, a braçadeira e faz a verificação dela? A não invasiva é isso daqui. A gente vai pegar o manguito e vai verificar a pressão arterial. E aí, no primeiro som, eu vou ouvir a pressão sistólica e no último som eu vou ouvir a pressão diastólica. Na UTI pode ser que a gente tenha que fazer isso, né? Pode ser que a gente tenha, não, a gente tem que fazer isso. Só que quem vai fazer para nós é o monitor. Só que referente a esta pressão não invasiva, na UTI nós também fazemos a verificação da pressão arterial média. Ó, deixei aqui para vocês a sigla. Pressão arterial média tá aqui, ó, pressão arterial média. É isso daqui, ó, PAN, que é medida a partir da pressão arterial não invasiva. O que é a pressão arterial média? Significa que é feito um cálculo a partir dos valores de pressão sistólica e diastólica para a gente observar qual é a média de pressão que aquele paciente faz para saber se ele está perfundindo adequadamente o corpo ou não. Perfundindo significa se ele está alimentando adequadamente o corpo a partir da circulação. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes, gente, dá a impressão pra gente que os valores da pressão estão muito baixos ou estão muito altos, né? Vamos falar do baixo primeiro. Então, vamos supor que o paciente esteja lá com uma pressão de 100 por 60. Se eu for levar na literatura, significa que ele está hipotenso. Mas não significa que esta hipotensão seja prejudicial. Por quê? Quando eu calculo a PAN, que é a pressão arterial média, os valores darão a partir destes parâmetros aqui, ou seja, se a PAN der maior que 70 até 100, mesmo o paciente estando hipotenso, eu vou considerar que está normal. Por quê? Porque aquela pressão está sendo suficiente para perfundir, ou seja, para mandar sangue para todo o corpo. E isso não é prejudicial para o paciente. Então, na UTI, assim como na clínica também, em algumas condições a gente deveria fazer, a gente não confia só ou não se baseia única e exclusivamente nos valores de pressão sistólica e pressão diastólica. A gente calcula a pressão média, que é a PAN. Isso para saber se o paciente está com a perfusão do corpo adequada a partir daquela pressão. Então vamos lá, lê aqui, ó. Lê junto comigo. Pressão arterial média é o valor obtido pela pressão que impulsiona o sangue através do sistema circulatório e pode ser obtida tanto pela pressão arterial não invasiva quanto pela pressão arterial invasiva. Esquece essa PAI aqui por enquanto, a gente ainda não viu ela, veremos daqui a pouquinho, tá? Então, a partir da pressão arterial não invasiva, que é aquela medida pelo manguito, a gente consegue obter a PAN. Os valores considerados normais para uma pressão arterial média são entre 70 e 100. Se tiver abaixo de 70, ó, indica perfusão prejudicada, ou seja, o sangue não está sendo mandado adequadamente para o corpo. Isso é ruim, não está perfundindo adequadamente o corpo. E se ela estiver acima de 100, significa que a pressão está tão alta que pode prejudicar ou trazer complicações para o organismo, tá? Então não basta só eu saber se o paciente está hipertenso ou hipotenso. É necessário que eu saiba a perfusão do sangue dele a partir da PAN. E como que eu calculo? Ó, a PAN, que é a pressão arterial média, é igual a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. Eu vou deixar lá nos cálculos dos exercícios para vocês.
3 exercícios para vocês fazerem com a resolução, tá bom? Então vocês vão fazer o cálculo e depois vão ver se acertaram ou não. É só usar a fórmula. Eu vou deixar também aqui na plataforma um vídeo do YouTube de uma técnica de enfermagem, de um blog, que explica também detalhadamente como faz para calcular PAN. Não é difícil não, é exatamente isso que eu coloquei na fórmula aqui para vocês. Eu peguei o valor da pressão sistólica, vou colocar o mais aqui, o 2 é uma constante na fórmula, ela não muda, tá? Então sempre vai ser 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. O 2 e o 3 são constantes, eles não mudam na fórmula, tá? Então vamos supor que o paciente esteja com 130 por 90 de pressão. Eu vou colocar aqui, ó, 130 mais 2 vezes 90 dividido por 3. Fazendo a regra matemática, eu copio de novo 130 mais 2 vezes 90, 180, dividido por 3. Vou fazer primeiro a soma desses dois valores e, por final, dividir por 3. O resultado tem que ficar, para ser normal, entre 70 e 100 milímetros de mercúrio, tá bom? Então eu vou deixar os exercícios, vou deixar esse vídeo também e aqui não tem muito segredo, é só aplicar a fórmula aí. Significa que eu vou saber, então, se o paciente está perfundindo ou não, tá? Lembra que eu falei ali, falei até esquece, a gente vai falar sobre a PAI daqui a pouquinho, chegou o momento. Então, ou eu vou fazer a pressão arterial não invasiva, que é a PANI, ou eu vou fazer a pressão arterial invasiva. A sigla é PAI. Essa página 67, quem tiver o livro da escola pode acompanhar aí pela página 67 do livro, tá? Quem não tiver, não tem problema, não vai faltar conteúdo, a gente dá conta de falar tudo aqui no vídeo, tá? Existe outro parâmetro hemodinâmico invasivo, que é esse parâmetro do catéter Swan-Ganz. Eu vou mostrar para vocês também o que é isso. É um catéter central, mas que ele consegue, além da pressão arterial invasiva, ele vê outras pressões, ele vê débito cardíaco, ele vê a pressão arterial pulmonar, ele vê pressão venosa e não tão só da artéria, e ele vê saturação venosa mista também. Isso aí são parâmetros que a gente vai ver já já. E outra, como a equipe da UTI é multiprofissional, existem outros profissionais também que são responsáveis pela leitura de tudo isso. Mas eu preciso que pelo menos vocês saibam que existe toda essa monitorização invasiva aí do paciente a partir de catéteres centrais, tá bom? Vamos focar primeiro na PAI? Ah lá, ó. Pressão arterial invasiva. Pressão arterial invasiva. PAI. Ela também vai ser lida através aqui, ó, por meio, na verdade, do monitor multiparamétrico, mas ao invés de usar o manguito no braço, ó lá, ó, a gente usa uma linha arterial. O médico punciona a artéria, normalmente a artéria radial. Aí, isso é ligado a uma solução salina estéreo, ou seja, um equipo transdutor que vai fazer a leitura desta pressão aqui, ó, sistema de fluxo automático e transdutor. É esse equipamento aqui, ó, que vai fazer a leitura da pressão arterial diretamente dentro da artéria radial. Normalmente a artéria radial que é utilizada para fazer esse procedimento, tá lá. A pressão por esse método é medida através de um catéter introduzido na artéria, o qual é conectado num transdutor, como eu disse para vocês, e ligado a um monitor multiparamétrico. Ó os locais de inserção, ó, eu falei que normalmente é utilizada a radial, mas pode ser na pediosa, femoral, na braquial e na axilar. Vai por mim, a mais utilizada é a radial e a segunda mais utilizada é a femoral, tá? Mas todas as outras podem ser utilizadas também. Quando que é indicado que o médico verifique a pressão invasiva do paciente? Olha lá, ó, emergências hipertensivas, ou seja, o paciente teve uma complicação da pressão arterial, vai ligar PAI. Infusão contínua de droga vasoativa, o paciente está com noradrenalina, vai ligar PAI. O paciente em choque ou parada cardiorrespiratória, vai usar PAI. Cirurgias de grande porte, vai usar. Hipertensão intracraniana, também. Pré e pós-operatório de cirurgias do coração. Todos esses pacientes são pacientes atendidos ou complicações vistas lá na UTI.
Então, veja, um paciente em UTI é muito comum que ele utilize esta monitorização, tá? O que, pessoal, eu preciso que fique muito, pelo amor de Deus, muito claro para vocês aqui. Esta linha de acesso, ela não é para ser feita a medicação em hipótese alguma, tá? Ela é simplesmente um acesso de verificação. Então, é só para fazer a leitura da pressão invasiva. Nunca, jamais, em tempo algum, vocês farão a administração de um medicamento em uma linha arterial de PAI, pelo amor de Deus, tá bom? Ó lá como que é o acesso. Veja, ele é diferente de um acesso venoso. Normalmente ele tem esse transdutorzinho aqui vermelho para identificar que é uma artéria e ele fica, ó, exatamente na posição da artéria radial nesse caso aqui, tá vendo? Quem faz a técnica é o médico, o enfermeiro. Nem o enfermeiro tem competência técnica para colocar uma linha permanente de PAI. O que o enfermeiro pode fazer é coleta de exames nas artérias, mas nós pegarmos uma via de acesso para monitorização, isso não é permitido pelo Corém, tá? Então a ética da enfermagem não permite que isso aconteça. Então não é um procedimento técnico para a enfermagem, sim um procedimento técnico médico. É um procedimento que precisa acontecer de técnica asséptica, ou seja, estéril, não pode ter contaminação durante a punção arterial, isso porque eu estou pegando uma via de acesso do paciente e ele pode ter uma contaminação por aí. Só que nós da enfermagem auxiliamos o médico. Como? Disponibilizando para ele aqui os materiais, ó. Então veja, eu tenho gelco, que é o dispositivo que vai ser utilizado para pegar o acesso. Tá vendo aqui na foto, ó, a primeira foto. Calma aí, deixa eu só ver se eu consigo. Aqui, ó, na primeira foto tá aqui, ó, é um gelco 20 que tá aqui sendo utilizado pelo médico, ó, para fazer a punção. A gente vai disponibilizar gaze, antisséptico, curativo, campo estéreo, luva estéreo, avental estéreo, porta-agulha e tesoura para fixação e fio de sutura para fixação. Reparem que todos esses materiais eu preciso deixar disponível para o médico. Não se preocupe em gravar os materiais, não é meu objetivo aqui com vocês, tá bom? Meu objetivo é que vocês saibam prontamente que é um procedimento exclusivo do médico, ou seja, a punção é exclusiva do médico e que trata-se, né, de um procedimento asséptico, tá bom? Bom, aqui tá o resto dos materiais que usa, aquele transdutor que eu falei, ó, é isso daqui, tá vendo que ele é ligadinho aqui, ó, um transdutor que fica num suporte, esse transdutor é ligado a este cabo é ligado a este módulo do monitor, tá? Além disso, ainda tem o pressurizador de soro, como vocês viram na foto, e essa daqui é a solução salina que vai ligado nesse equipo. Então, o equipo vem assim. Aqui a gente conecta o soro, pressuriza ele, ou seja, ele precisa estar com pressão, né? Apertadinho, precisa ter pressão ali. Essa ponta a gente conecta neste cabo e esse transdutor aqui que vocês estão vendo fica posicionado exatamente aqui neste suporte de soro, tá? Quando isso tudo acontece, lá no monitor multiparamétrico, vocês verão esta linha aqui, ó. Tá vendo esta linha? Esta linha vermelha precisa ter a curvatura, e aí aqui no final ele vai mostrar a pressão sistólica e a pressão diastólica. E olha quem tá aqui para nossa surpresa, a pressão arterial média. Então, na leitura do monitor multiparamétrico, vocês vão ver na PAI também a pressão média. Como que o monitor faz o cálculo, pessoal? Exatamente da mesma forma que vocês fizeram naquela fórmula. O monitor, como ele é um computador, né? Foi colocado a fórmula para ele e a partir dos valores que ele tem aqui, ele já calcula automaticamente a pressão arterial média. Então, se vocês quiserem fazer aí o cálculo, é só pegar 120, né? Então, a pressão arterial média é igual 120 mais 2 vezes 80 dividido por 3. O valor tem que dar esse daqui. Eu não sei se esse daqui vai dar exatamente, porque eu não fiz o cálculo, mas
é bem provável que dê, tá? E aqui no monitor, ó, só para que vocês vejam, esta aqui, ó, é a pressão arterial não invasiva. Como que eu sei? Aqui, pessoal, vocês estão vendo o desenho de um braço e uma abraçadeira? Tá aqui, ó. Ela não tem curvatura, né? Como essa tem. Pode ver que a cor da cor rosa não existe curvatura. Isso porque ela não é uma linha de medida contínua. Então ela não vai ter essa curva, né? Então não é contínua a medição dela. A medição dela é só por valores, né? Quando eu aperto lá para medir, ela mede. Mas ela me dá, ó, pressão sistólica, pressão diastólica e olha aqui embaixo entre parênteses, pressão média. Reparem que os valores são os mesmos, mas a pressão média varia um pouco. Isso porque sempre vai acontecer. A leitura da pressão invasiva ela é mais precisa. Então, o cálculo dela é ajustado a cada milímetro de mercúrio de alteração. Então, vocês vão ver quando estiverem lá na prática, eu vou pedir para vocês observarem com bastante atenção o monitor e vocês vão ver que esses valores aqui ficam variando. Por que eles ficam variando sistólica e diastólica? Porque é uma pressão medida continuamente. O eletrodo, ou o transdutor, ele está ligado o tempo inteiro na artéria. E conforme vai tendo míseras micro variações, ele reconhece essa variação e faz a alteração aqui. Então, ela sempre vai ser uma pressão que varia muito. Fica o tempo inteiro assim, ó, 120, 121, 127, 131, 137, ela não é contínua ao mesmo valor, assim como essa, porque essa daqui a gente mede uma vez só e para de medir, então fica lá registrado no monitor aquela medida. E ele só vai mudar quando eu solicitar uma nova verificação. Esse daqui não, é uma pressão contínua, ou seja, o tempo inteiro está sendo feita a leitura a partir do transdutor que vai estar ligado ao acesso arterial do paciente, certo? Quais são os cuidados de enfermagem, então, com a pressão invasiva? Lá, ó, realizar a troca do curativo de forma asséptica, sempre. Orientar o paciente quanto à posição do membro. Qual é a posição anatômica do membro? Sempre a palma da mão virada para cima. Então, se o paciente está deitado e ele é consciente, eu peço para que ele mantenha o braço sempre com a palma virada para cima. Se ele é inconsciente, eu mesma vou deixar o paciente assim, deitado com a palma da mão para cima. Então, o braço nesta posição aqui. Porque o acesso fica exatamente aqui, ó. E aí, se deixar desta forma, ou seja, na posição não anatômica, a leitura será prejudicada, tá? Então, sempre assim, ó, palma da mão para cima. Observar a perfusão do membro, por quê, pessoal? Se trata de um acesso arterial. A artéria não é quem irriga a mão? Se eu tiver qualquer complicação nesta artéria, eu posso prejudicar a irrigação vascular desta mão aqui. Então, eu sempre observo cor e temperatura da mão para saber se está adequada. Isso para que eu não tenha complicações piores aí no tratamento do paciente, tá? De novo, observar sinais flogísticos, valorizar queixas, é um procedimento invasivo e sendo invasivo ele dói, então eu sempre vou ter que valorizar a dor do paciente, orientá-lo sobre o incômodo, caso o incômodo não seja suportável, conversar com o enfermeiro ou com o médico para que a gente use medidas medicamentosas para auxiliar naquela dor, para melhorar a dor desse paciente, porque dói mesmo, tá? A gente vai evitar a mobilização desse paciente de uma forma brusca, então sempre em bloco, para que eu não arranque esse acesso dali. E caso ele saia, lembre-se que é uma artéria. A artéria vai esguichar sangue. Então é necessário que eu faça um curativo compressivo até o estancamento do sangue, tá? Manter o suporte da PAI no nível do coração. E que suporte é esse, pessoal? Esse aqui, ó. Esse é o transdutor. Aqui que vai ser conectado aquele transdutor. Tá vendo que tem uma régua aqui, ó? É simplesmente para medir mais ou menos qual é a altura do coração. Então, esse transdutor aqui, que é
igual a este daqui, tá vendo? É o mesmo, ó, muda, né, um pouquinho porque mudou a marca, mas é a mesma ideia. Ele vai estar grudado no suporte de soro e ele sempre precisa estar aí à altura do coração. Então, mede mais ou menos aqui aonde daria o coração do paciente e coloca ele nessa altura para que a leitura seja fidedigna, tá bom? Vou parar então aqui com vocês. Nós vimos pressão arterial não invasiva e pressão arterial invasiva, e além disso, agora nós sabemos calcular a pressão arterial média, tá bom? Vou parar aqui, vou deixar os exercícios e a gente dá continuidade na aula que vem, verificando esse catéter de Swan-Ganz que eu deixei aí na sequência, que é esse daqui, para a gente entender outras formas de monitorar outros parâmetros invasivos do paciente, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou abrir um chat hoje e a gente conversa mais a respeito.